Seja bem-vindo ao programa mais positivo da televisão brasileira. É isso mesmo, Viva Melhor, que tem como objetivo entrar na sua casa para levar informações que vão contribuir para uma vida mais saudável e mais leve. E o tema de hoje é educação. Ser pai nos dias de hoje não é tarefa fácil, né? Sabemos que ser autoritário demais ou violento pode trazer sérias consequências para as nossas crianças. Por outro lado, ser muito permissivo não é o melhor caminho também, né? E daí? Como equilibrar tudo isso? Para conversar sobre esse assunto, a gente vai trazer aqui hoje a Alessandra Prati, que é professora e educadora parental. Pegue seu suco, seu cafezinho e vem com a gente nesse papo bem gostoso. O Viva Melhor está no ar. Hoje o tema aqui no programa Viva Melhor é educação. Educação positiva. E para conversar sobre esse assunto, trazemos aqui no estúdio a Alessandra Prati, professora e educadora parental. É isso, né? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Tá Obrigada, um prazer estar aqui conversando com você, levando esse tema tão lindo adiante. Que legal. E quando a gente fala, né, educação positiva, muita gente, né, os adultos às vezes entortam o nariz. Ai, meu Deus, mais uma coisa nova que estão inventando. Né? Mas é aquilo, a gente já não pode viver naquele passado em que o autoritarismo era o que imperava numa casa. Mas também a permissividade, que muitas vezes a gente vai pro outro extremo da permissividade, que também não é legal. E daí, Alessandra, esses pais estão perdidos. Hoje, ser pai ou mãe é um desafio, hein? É um desafio, mas a gente consegue ir adiante com coisas positivas quando a gente entende que, primeiro, a criança não é um problema a ser resolvido. Ótimo. E é muito importante que quando a gente fala em criança e a gente fala sobre o desenvolvimento humano, olha só, quando nasce um bebezinho, a gente sabe mais ou menos a idade em que vai nascer os dentes, em que ele começa a andar, em que ele começa a engatinhar, mas e ele se controlar? E essas birras, a gente não sabe. Sabe por quê? Porque a gente entende pouco da ciência do desenvolvimento humano no que diz respeito ao cérebro da criança, no que diz respeito a tudo que contempla as nossas emoções. Porque nós, pais autoritários, pais que só sabemos resolver as coisas com chantagem, com grito, colocando medo, se tirar isso da gente, a gente faz o quê? A gente não sei o que fazer. E aí, por isso que muitas vezes a gente cai na permissividade. Mas quando a gente entende a ciência do desenvolvimento humano, o que esperar dessa criança? O que esperar da criança de 3 anos, de 4 anos? Aquela criança de 2 anos, a gente escuta tanto falar do Terrible 2, né? Verdade. Sabe o que eu costumo falar do Terrible 2? Terrible 2 é aquela fase desafiadora dos pais. Porque é o momento em que a criança fala assim, eu sou pessoa, eu quero esse tênis. E aí o pai fala assim, gente, não estou sabendo lidar com essa criança. Ou seja, vem da nossa incapacidade, porque nós não entendemos do desenvolvimento humano. E eu até acrescento, porque a gente quer sempre estar no controle, né? Um bebezinho você consegue controlar. Porque tá ali nas suas mãos. Exatamente. E com 2 aninhos já começa, né? Andar, exatamente. Pegar as coisas, gritar. Ter o seu lugar, querer escolher as suas coisas. E isso é tão importante. Quando a gente muda o olhar, todas as coisas mudam. Legal. Não que elas vão ser fáceis. Sim. Mas o nosso olhar vai ser diferente para os desafios de comportamento, para o que esperar de uma criança. E essa birra que ele está fazendo? Gente, mas é desproporcional, porque eu só falei que eu não ia dar aquele brinquedo. Aí a gente fala, desproporcional para quem? Para nós adultos que temos o cérebro desenvolvido. A criança não.
que quando a gente fala no cérebro da criança, eu adoro falar, a explicação que eu sempre dou para os pais, seja nos meus atendimentos, seja para os professores na escola, para as famílias que compõem a escola, eu costumo, o cérebro, ele corresponde a várias partes, mas a gente trata de 3 partes principais. O tronco encefálico, e eu gosto de falar do cérebro na palma da mão, que isso dá pra gente, assim, muita clareza. O que é o tronco encefálico? Vamos falar do cérebro dessa parte aqui. É aquilo que já nasce com a gente, que a gente fala assim, não preciso de nada, é o cérebro primitivo. Aquilo que faz a gente piscar, respirar, o coração bater, os órgãos funcionar. Eu não precisei de fazer nada. E a gente nasce com isso. Um pouquinho mais para cima é o cérebro mamífero, é o sistema límbico, onde estão as nossas emoções. A gente já nasce com ele também. Então, a criança já está ali com as emoções prontinhas. Então, quem que é a criança? A criança é bem-estar ou mal-estar. Ela não tem um meio termo, ela não tem assim, tô um pouquinho desconfortável. Ela está ou não é. Ou ela tá muito feliz. ou muito feliz. Ou triste. O mundo acabou, porque não tem a massinha amarela naquele kit que eu dei para ela. Nossa, e às vezes a gente vê uma criança muito chorona, né? Ou que faz muita birra, fala, ai meu Deus, mas essa criança, eu lembro de uma, quando minha menina era pequena, mas ela é tão triste, ela vive chorando, ela faz tanta birra. Não, ela é ela. E o que a criança traz é verdadeiro. E o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar. Por quê? Para cima desse sistema límbico tem o córtex. O córtex cerebral é aquilo que nos dá a capacidade de pensar, de resolver problemas. E quando que esse córtex aparece? Começa a dar os primeiros sinais, mais ou menos aos 4 anos. Então, antes disso, quando a gente fala assim, essa criança está manipulando, ela não tem... Manipular depende de um córtex, depende de um planejamento. Entendi. E a criança não tem isso ainda. Então, olha o nosso desconhecimento. Quando a criança começa a perguntar, por quê, por quê, por quê? Aí você fala assim, tem um neocórtex ali, ó, que está começando a se desenvolver. Que é o porquê. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando que ele termina de se desenvolver? Que eu falei, né? Começa mais ou menos aos 4 anos. Entre 25 e 28 anos. Meu Deus do céu, é muito tempo. É muito tempo. E ele só vai estar maduro, saudável, se a gente teve esse cérebro aqui, ó, mamífero, esse sistema límbico muito bem trabalhado. O que acontece com nós adultos é que quando a gente era criança, o que falavam para você? Menina bonita, não chora, não tem raiva. Pra que chorar? Engole o choro. Não precisa ter medo. E as 5 emoções básicas, nós estamos aqui, ó, que todo mundo tem. Medo, e que é raiva, normal, né? Tristeza, alegria e amor. E daí vem os traumas que a gente hoje está tendo que tratar, né? Exatamente. Eu fiz uma tela aqui para ilustrar a nossa conversa sobre a educação positiva, os pontos, né, principais. A educação positiva se fundamenta em princípios como, vamos lá para o primeiro, diálogo, pode ir para o segundo já, estabelecimento de regras claras. Depois vem entendimento sobre o motivo das regras, solução pacífica de conflitos e o último, foco nos acertos e não nos erros. Muitos pais que estão com a gente aí do outro lado devem estar perguntando, mas isso na teoria é lindo. Fala um pouquinho pra gente desses itens. O que a gente faz, né? Já que a gente não vai gritar, a gente não vai bater, não vai manipular. A gente vai conversar. A gente vai conversar, entendendo que a criança ainda tem um cérebro imaturo. Então, eu preciso conversar daquilo que a criança, ela consegue responder. Então, quando a gente fala assim, mas eu já falei 1000 vezes, essa criança não entende que não pode colocar o dedo na tomada. Ela não vai entender, porque o córtex dela não está formado. E o diálogo vem dessa nossa disponibilidade de falar, aqui não pode, né? Mas aqui pode. Você pode mexer aqui, você pode mexer na massinha. Não pode pular em cima da cama porque pode cair, não é? Mas ela pode pular no chão, ela pode pular no colchão que eu coloquei no chão. Porque quando a gente fala do não, né? Essa criança não entende o não. Sabe por quê? Porque o não, ele não é concreto, ele é abstrato. Eu vou falar para a criança, isso é uma caneta, isso é uma mesa, esse é um copo.
E o não, o que que é? O que é o não? Mas eu acho que a forma como tem essa conversa talvez seja a diferença. Porque uma coisa seu filho tá aqui pulando, você tá lá na cozinha. Exatamente. Né? Por Ou isso um tom de voz. que vem da nossa antecipação. Porque a criança ela é uma ótima observadora e péssima intérprete. Quando você fala para a criança, não sobe aí. Eu sei que nós estamos querendo proteger essa criança. Só que o nosso medo tomou conta e a criança ela parou de subir ali, mas porque ela ficou com medo, não porque ela entendeu. Então vem da nossa disponibilidade, porque se eu falar para a criança lá de longe, não mexe aí. Primeiro, ela entendeu o mexe e o aí, porque o não ela não entendeu. Então eu preciso estar disponível para direcionar essa criança. Parar um pouquinho, né? Porque às vezes é tão difícil para o pai e para a mãe. Com certeza. E eu não coloco a educação positiva como algo lindo, maravilhoso, em que a gente consegue sempre. Tá? É um processo. Por isso que eu falo que a educação positiva, ela tem mais relação com a nossa autoeducação. Porque é uma linguagem que a gente não aprendeu e a gente vai ter que aprender para tratar desse ser humaninho ali que está sob nossa responsabilidade. Mas, Alessandra, eu sempre falo, né? A maternidade para mim foi uma virada de chave. Eu acho que quando o pai encara, não é fácil, como você falou, mas quando ele encara que pode ser um aprendizado novo, né? Talvez assim, pegar a bagagem que ele tem e falar, putz, mas eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a melhor forma de conversar com meu filho e ser bem-sucedido, né? Sim. E sabe, Vanessa, você trouxe esses dias aqui uma psicóloga falando sobre criança interior. Isso está inteiramente ligado com aquilo que a gente vai passar para os nossos filhos. São nossas feridas, São né? as nossas dores, são as nossas feridas. E quando a gente toma consciência disso, eu penso assim, o que eu não quero que meus filhos passem? O que eu queria? E esse é um ponto importante, a pergunta que eu sempre faço. O que você gostaria de ter tido quando você tinha 5 anos? Legal. Pensa no desafio de comportamento dos seus filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 8 anos. E aí, quando passo pelos desafios de comportamento que não são fáceis, não sou um alecrim dourado, tá? A gente já vai falar sobre os erros ali. Mas eu penso assim, o que eu gostaria de ter tido quando eu tinha 12 anos? O que eu esperava da minha mãe? Porque os desafios, eles são diários. Quando a gente tem 1, quando a gente tem 8, quando a gente tem 12. E vai seguindo a vida. Porque a nossa vida é desafiadora. E eu acho que não julgando a nossa mãe, né? De nenhuma forma. Uma vez uma psicóloga falou para mim, você tem a obrigação de ser melhor que a sua mãe, assim como ela teve a obrigação de ser melhor que a sua avó. Porque a bagagem que a gente tem hoje é muito maior do que ela teve na época dela, né? Com certeza, era aquilo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela pôde com aquilo que ela tinha. Mas não necessariamente que me fez bem. Mas hoje eu posso olhar para isso e ressignificar isso. Que legal! Gente, a gente está conversando com a Alessandra Prati, que é professora e educadora parental, e ela está falando um pouquinho aqui da educação positiva, que é tentar o equilíbrio, né, Alessandra, entre o autoritarismo, né, que a gente foi acostumado, que a gente foi criada, e a permissividade, que também não é o caminho. A gente volta daqui a pouquinho, o intervalinho é rapidinho. Voltamos com o nosso Viva Melhor. Hoje o tema é educação. A Alessandra Prati está aqui com a gente, explicando um pouquinho da educação positiva, que é a gente tentar ir no meio do caminho, nem ser aqueles pais muito autoritários e também nem ser tão permissivos. Vamos para um quiz? Vamos lá. São perguntinhas relacionadas a essa educação. Vamos ver como que vocês estão aí em casa, se vocês vão acertar as perguntas. Vamos para a primeira. Quando uma criança fizer pirraça, o adulto deve bater, falar mais alto que a criança, tentar conversar ou ignorar? E aí, o que a gente faz? Bem, bater a gente já sabe que não é o caminho, né? Exatamente. Falar mais alto eu também acho que não. Eu iria para C, tentar conversar. Tentar conversar, exatamente. E como seria essa conversa?
A gente Primeiro, acertou. entender... Acertei. Entender a realidade da criança. Qual a idade da criança e o que ela consegue dar. Porque a gente tem que tomar um certo cuidado de ficar com a palestrinha com a criança. Entende? O que uma criança... Porque ela não vai absorver a palestrinha. O que uma criança de 2 anos consegue? O que uma criança de 4 anos consegue? Porque, olha, um ponto importante sobre a criança de 4 anos, a criança de 4 anos, de acordo com a neurociência, ela passa a perceber que as regras são convenções sociais. Se alguém faz, ela quer fazer também. Mas nem sempre aquilo que ela estabeleceu como regra vai atender o todo. Então, esse tentar conversar é entender a linguagem da criança, saber que a criança ela é lúdica, ela precisa da brincadeira. Do mesmo jeito que a gente precisa do trabalho, a criança precisa da brincadeira. O cérebro dela funciona assim. Às vezes eu posso ler uma história com ela para tratar sobre o assunto, mas eu preciso da linguagem dela. Para saber disso, eu preciso estar conectada com ela. O que ela pode absorver disso? O que ela pode trazer também a perspectiva dela? Isso que a educação positiva faz, trazer a perspectiva da criança. Da criança. E eu acho que um ponto importante, queria que você falasse sobre isso também. Eu tenho 2 filhos, assim como você, e criar o primeiro foi totalmente diferente da segunda. Eu tive que reaprender a ser mãe. Então eu acho que o pai também tem o desafio de conhecer um pouquinho e entender a personalidade do seu filho como um único, né? Único. Cada criança é única. E o mais importante é a criança saber que ela não precisa ser diminuída para caber nesse espaço. Ela é ela. A criança é de uma potência. E se a gente tiver a sabedoria de não atrapalhar, nossa, não é verdade? Não bloquear, né? Não bloquear, porque eu fui uma mãe muito autoritária e até hoje eu tenho que tomar muito cuidado, viu? Mas a gente fica assim, não pode, não faz, senta direito, come direito, arruma isso, arruma aquilo. E a gente, isso não quer dizer que a gente não vai ensinar a criança, mas a gente vai ensinar a criança na perspectiva dela. E tem coisa que para a gente é importante, mas para ela não faz a menor diferença. A forma como ela está vestida, a forma como ela escolheu aquele penteado. Se ela resolveu se fantasiar para sair na rua, a gente pensa assim, qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Ela está vivendo a infância dela. E que bom se ela tiver um adulto para acompanhar, né? Que legal. Vamos para o próximo, gente. Próxima perguntinha do nosso quiz. Quando a criança não quer comer, o adulto deve. Ai, gente, isso, olha, eu acho que gera muita discussão e debate nas casas, viu? O que a gente deve fazer? Manter a criança na mesa até ela comer tudo. Colocar de castigo. Deixá-la ir, mas não permitir que ela coma outra coisa. Oferecer algo em troca, uma sobremesa, para que ela coma tudo. Essa letra D é muito comum, né? Ai, super Come comum. tudo que no final eu te dou um chocolate. Aí a gente está ensinando o que para essa criança? Que o gostoso é o chocolate. Que o gostoso e que primeiro ela precisa passar pelo sofrimento. O sofrimento da comida. O sofrimento da comida. E assim, essa vai ser a linguagem dela. Primeiro eu preciso sofrer para depois ter a coisa boa. Nossa. Primeiro eu preciso trabalhar nesse meu trabalho tão enfadonho para depois gastar o dinheiro. Olha só que mensagem a gente está passando, né? E tem várias coisas aqui que a gente pode falar que a gente trazer a perspectiva da criança é bastante violento. Então, olha só, colocar de castigo. O que o castigo ensina para a criança? A criança ela só se sente inadequada por ela ser castigada. E eu trago aqui, olha só, quando uma criança não quer comer, o adulto deve. Vamos mudar esse sujeito? Quando o adulto não quer comer, o que ele faz? Não come. Não come, né? Uhum. Mas adulto tem querer e criança não tem querer? O que essa criança está dizendo? Talvez ela realmente não esteja com fome essa hora. Talvez ela esteja um pouco ansiosa, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente precisa mergulhar, tá? Esse não quer comer é a pontinha do iceberg. O que tem embaixo? Problemas emocionais, provavelmente. Pode ser problemas emocionais. Problemas dentro da família. Problemas dentro da família. Pode ser que simplesmente agora eu não tô com fome.
Não tem dia que você vai almoçar e você fala assim, ai, hoje eu não tô me sentindo muito bem, não tô com vontade de comer. Ah, tem essa comida, mas eu queria outra, então... Só que o pai parece que sempre ele só fica feliz quando vê aquele prato vazio, né? Exatamente. E aí a gente tá vinculando a nossa felicidade. E eu já ouvi, e a gente já ouviu muito. Com certeza. Come, porque a mamãe só vai ficar feliz se você comer tudo. Ai, meu Deus, exatamente. que pesado isso, muito né? pesado. Quando a gente olha a perspectiva da criança é pesado, mas facilmente a gente repete isso. Eu vou dizer que eu era uma mãe que eu fazia comer tudo, porque tudo que colocou no prato tem que comer. E isso vem da minha história, isso vem da minha infância. Sim. E quando eu descobri a educação positiva, eu já cortei isso, falei para os meus filhos, come o quanto você se sente satisfeita. E aí um dia minha filha estava comendo, né? Ela tinha uns 8 anos, ela estava comendo, e aí eu percebi assim um movimento, eu falei, filha, se não quiser comer, não come mais. Aí tá, ela continuou comendo, eu falei, filha, se não quiser comer, não come mais. A mamãe não te obriga mais a comer. Ela falou assim, eu sei, é porque antes você fazia assim, mas agora você não faz mais, né? Então esse processo de mudança também é importante. Legal. E eu colocar a minha vulnerabilidade. Filha, eu errei. Que legal. Eu errei. Então é sempre assim, ter uma curiosidade. Por que não quer comer? Talvez não esteja bom mesmo, né? Vamos falar sério que de vez em quando a comida não tá legal pra gente? E eu ouço muitas reclamações, né, também de mães, que tem aquela criança que não é só um dia, todo dia não comendo bem, né? Vamos entender que todo comportamento é comunicação. Então, a gente vai nas entrelinhas, e é para isso que existe o educador parental, para ajudar as famílias a entenderem algo que a gente não está conseguindo ver. E sabe quem precisa de educador parental? Todo mundo. Eu, inclusive, educadora parental. Por quê? Eu, Alessandra, mãe, professora, às vezes eu estou mergulhada num processo e não estou conseguindo ver. Mas precisa de alguém de fora, com ciência, com todos os estudos, alguém que vai olhar e falar assim, vamos olhar para todas as relações? Legal, olha que interessante. Então você atende as famílias. Atendo as famílias. Então além hoje, né, a gente sempre pensa na psicóloga. Isso. Primeiro caminho. Tem daí a professora, né, educadora, e tem a educadora parental. Educadora parental. Você talvez está nesse meio do caminho. É uma área de atuação. Então eu como professora, eu entendo do desenvolvimento humano e eu me especializei em educação positiva. Hoje eu atendo famílias, porque a gente faz essa ponte. A gente coloca um olhar ampliado para todas as relações e traz a perspectiva da criança. Vamos para o próximo. Próxima perguntinha do nosso quiz aqui sobre educação positiva. A imposição da rotina é opcional para a criança, mas os adultos precisam ter uma. Fundamental para todos que vivem na casa até a criança fazer 3 anos. Necessária a partir do início da escola. Fundamental desde o primeiro dia de vida do bebê. Fundamental desde o primeiro dia do bebê. Depende. Que olhar que eu, adulto, tenho para essa rotina? Essa rotina vai atender às minhas necessidades ou atende à necessidade da criança? Aí, por isso que a gente precisa olhar para o todo. Porque a minha rotina de acordar, tomar café da manhã e todo o meu processo de rotina, certo? Atende à necessidade da criança, atende à necessidade emocional da criança. E aqui, Vanessa, eu não estou falando, a gente vai fazer todas as vontades da criança, de forma alguma. Mas eu preciso entender principalmente de um ritmo. E esse início é muito delicado, É né? muito delicado. Então, a gente traz assim, o que a criança traz? Porque a gente precisa de um ritmo. A gente precisa desse movimento de expansão. A gente precisa desse movimento de contração. Pensa no seu dia adulta. Você não tem os seus movimentos de expansão e os movimentos de contração? Se eu mantenho uma rotina rígida, 8 horas é isso, 9 horas aquilo, 10 horas aquilo. Eu estou atendendo a minha necessidade. E qual a necessidade da criança? E aí vai da minha observação. É claro que algumas coisas elas serão inegociáveis. Horário de sono. Horário do sono. Mas isso não pode prevalecer as nossas relações. Então, o que é inegociável? A qualidade das nossas relações. Mas isso eu vou construir ao longo do tempo, desde a hora que eu acordo. Então, acordar, tomar o café, preparar para ir para a escola, entender que tem dia que a gente está mais sonolento mesmo, né? E a criança também, né? Nossa. E a gente tem uma rotina bastante estabelecida, tem horário de entrar na escola, tem horário de sair da escola.
A sociedade já cria pra gente uma rotina ótima. Exatamente. E será que em alguns pontos a gente não consegue flexibilizar? Porque assim, a criança vai ter que atender a rotina da escola. Entrar às 7h15, sair meio-dia e 15. Tá, ela tá ali, naquilo que foi posto. Em outro momento, será que eu não posso, assim, estender um pouquinho o horário do almoço, o dia que ela tá mais cansada? Final de semana, né? Dar aquela relaxada. Exatamente. Perfeito. Gente, a gente tá batendo esse papo tão gostoso sobre educação positiva e a gente tá chegando no final, Sandra. Será que dá tempo pra última? Vamos rapidinho. Lá. Rapidinho. Última pergunta. Quando uma criança bate em outra, você bate de volta para mostrar que dói, conversa com as duas crianças para entender o que aconteceu, coloca a criança que bateu de castigo e premia que apanhou com um doce. Meu Deus, que medo! Conversa com a criança que apanhou e a consola. Letra B. Letra B. Letra B, conversa com as duas crianças para entender o que aconteceu. Esse é o primeiro processo, porque entendendo o que aconteceu, a gente consegue ensinar uma habilidade. A gente entendeu o que aconteceu, sabendo que a agressividade, ela é funcional. Por que a criança bateu? Porque eu queria o brinquedo. Ela precisa bater? Não, mas ela não conhece outra coisa, o corpinho dela mandou ela bater. Aí eu vou ensinar, meu amor, então vamos aprende aqui com a Pro. Me empresta, e você vai ter que repetir 1000 vezes, e aí conversar com as duas crianças, exatamente. Ele te bateu, eu sinto muito, machucou, né? A Pro tá aqui para te ajudar, a mamãe tá aqui para te ajudar. Com as duas crianças juntas. Com as duas crianças, entender que é todo um processo. O acolhimento das duas, né? O acolhimento das duas. Ai, gente, adorei essa conversa, mas a gente tem que ir embora. Alessandra, obrigada. Imagina. Foi ótima a conversa. Vamos voltar mais, né? Vamos voltar, com certeza. Beijo, até o próximo Viva Melhor.